Agradecia então um bocadinho de silêncio. Não vou ser muito maçador, por isso, para depois passarmos à sobremesa, mas gostaria de vos dizer algumas breves palavras. É óbvio que é com muita satisfação, muito contentamento e muita alegria que, em nome do PS local, saúdo todas as pessoas presentes neste jantar. É para o PS um orgulho muito grande, mas mesmo muito grande, poder contar neste convívio com todos vós, mulheres, homens, que integraram as nossas listas, as listas do PS, nas eleições aos órgãos das autarquias locais, nas juntas de freguesia, nas assembleias municipais e na Câmara Municipal. Inclusive, muitos de vós acabaram por desempenhar também funções executivas e autárquicas durante muitos anos. Estamos aqui nesta noite reunidos exatamente para dizermos que não esquecemos todos aqueles que durante os 30 anos do poder democrático local, em Lamego, se disponibilizaram para integrarem as listas do PS, aceitando o desafio de servir as populações, manifestando assim forte consciência, maturidade e responsabilidade cívica e política. Com este jantar, pretendemos materializar a nossa singela homenagem, respeito e reconhecimento aos muitos cidadãos que se envolveram durante as primeiras eleições, desde 1966 até à atualidade, nas listas do PS. Felizmente, muitos deles estão aqui. Muitos outros não estão por razões diversas e ainda outros porque fisicamente já não se encontram entre nós. Contudo, eles estão vivos e os seus percursos de vida pública e política são para nós um exemplo, um modelo, um paradigma, um guia para a condução de muitos dos nossos comportamentos na vida política. Este nosso encontro faz ainda mais sentido no momento em que temos um governo que é pouco sensível ao trabalho do poder local e que está a realizar uma reorganização administrativa que é ilusória ao pretender iniciar o processo de reforma para a redução do número de freguesias. À boleia da Troika e das suas exigências, o Governo diz que a agregação e a extinção de freguesias visa a redução da despesa pública, da despesa do Estado. Nada de mais falso. As contas, há muito que estão feitas e dizem-nos que as freguesias não são reconhecidamente um peso financeiro com significado, representando muito pouco em termos do orçamento de Estado, apenas 0,1% da despesa total, e em nada contribuindo quer para a despesa pública, quer para a dívida nacional. Então, como compreender esta ação, esta reforma administrativa do Governo? Primeiro, parece que o Governo lida mal com a democracia local, com as freguesias, com as suas populações. Temos assistido por parte deste Governo a uma ação centralista, nunca vista desde o 25 de Abril, bem visível no encerramento de serviços públicos de proximidade às populações. Segundo, o Governo, com a fusão e extinção do número de freguesias, parece estar a satisfazer mais os seus interesses político-partidários, a desenhar um mapa das freguesias suportado nas oportunidades de manter o poder que o novo quadro lhe poderá oferecer. Ora, o PS, que sempre apoiou o poder democrático, está ao lado dos interesses das populações e do desenvolvimento do poder local, não poderia estar mais em desacordo com este princípio da extinção das freguesias. O desaparecimento de uma freguesia ou a sua fusão só tem razão de ser, caso seja por vontade expressa das suas populações e dos seus eleitos. Por isso, as freguesias devem ser entidades a preservar, pelo que devemos respeitar a sua identidade, a sua cultura, a sua memória, a sua história. Assim podemos então dizer que estamos aqui também, hoje neste jantar, em nome do poder local, democrático, em sua defesa, na luta por uma autonomia acrescida que nos encontramos aqui hoje reunidos, luta que vai prosseguir, que tem valido a pena, que o digam as populações, que com a sua intervenção melhoraram as suas condições de vida e o seu bem-estar e superaram enormes dificuldades e enormes carências. Os anos de poder local têm sido tempos de oportunidade e de esperança, e os que o seguem vão com certeza continuar a sê-lo. Aliás,
no atual momento de crise, de austeridade, de sacrifícios, poderá ser o último reduto, o último bastião de resistência às medidas gravosas que nos estão a ser impostas. Muitos países europeus, inclusive o nosso, está a viver uma grave crise económica e social, que nos levou a assinar um acordo de assistência financeira com a Troika. Estamos, por isso, obrigados a satisfazer compromissos para credibilizar o nosso país. Somos, por isso, obrigados a ter em consideração algumas medidas. Porém, este objetivo não pode comprometer e anular outros, nomeadamente a necessidade de investimento, a necessidade de um crescimento económico que leva ao desenvolvimento, à competitividade e à criação do emprego. Não há dúvidas de que se têm de tomar medidas exigentes, mas isso não invalida a pertinência do Governo de efetivar um discurso positivo, de esperança, de futuro, de confiança para quem tem mais sofrido e mais sacrifícios tem realizado. Hoje, aqui nós todos reunidos, estamos também para homenagear as mulheres e os homens que integraram as nossas listas e faz sentido relembrar a nossa matriz humanista e salientar que o atual Governo de coligação tem esquecido que se governa para se estar junto das pessoas, para resolver as suas dificuldades e os seus problemas reais. Estamos, por isso, solidários com todos aqueles que têm sofrido com os cortes e salários e dos subsídios do 13º e 14º mês, a austeridade, o aumento das taxas de eletricidade, do gás, dos transportes, da educação, da saúde, com o desemprego e a precariedade, exatamente no trabalho. Numa época tão difícil, de crise, de austeridade, de contenção e de forte contestação ao sistema político, é necessária uma nova maneira de fazer política, uma nova forma de estar, uma nova forma de encarar a ação governativa. E o PS, como um partido comprometido com a democracia, com a justiça, com a igualdade, com o progresso, tem de se empenhar na reabilitação e no prestígio dos políticos e da política, estabelecendo relações de confiança, de lealdade, de proximidade, para se afirmar responsabilidade junto das populações. Tem existido a tentativa de, nos vários domínios da vida social, fazer prevalecer algumas lógicas irracionais de imposição dos mercados financeiros, de interesses muito duvidosos das finanças, que nos apresentam os mercados como a única solução para a resolução dos problemas do homem. Nada mais falso, meus amigos. A confiança cega nos mercados tem conduzido a uma sociedade cada vez mais pobre, mais escrava, à degradação das condições de vida das pessoas, ao aumento da miséria, da fome, do desemprego, à diminuição do investimento na saúde, na educação, na justiça, naquilo que são domínios vitais e fundamentais na vida das populações. Está na hora de nos mantermos atentos e desconfiarmos dos grupos de interesses políticos e económicos que tratam com indiferença os problemas e as dificuldades do homem comum, do homem de carne e osso. Este nosso envolvimento, esta nossa participação neste encontro hoje aqui é um sinal claro da nossa resistência contra a passividade, a resignação e de que estamos unidos na defesa de princípios e valores que pretendem construir uma vida com sentido, mais autêntica para todos os homens, mais autêntica também para os lanceiros. É dentro deste novo espírito político que o PS deve atuar. É com esta visão que eu quero trabalhar em prol do PS e do nosso Conselho. Sinto-me, por isso, muito honrado e orgulhoso pelo facto de a Comissão Política ter votado o meu nome para candidato à Câmara Municipal. Vamos apresentar um projeto alternativo a esta coligação, que de modo humilde vai ouvir as necessidades, as preocupações, os anseios, os desejos das populações, das pessoas do nosso Conselho. Os investimentos nas mais diversas áreas devem ser aqueles que fazem falta às populações, às pessoas, e que melhoram a sua qualidade de vida e que lhe dão bem-estar. O atual Executivo autárquico quis fazer a obra, todos sabemos, a todo custo, sem uma estratégia, investindo em equipamentos de prioridade de alcance reprodutivo muito duvidosos. Levou a cabo atividades económicas, culturais, muito desconexas, inconsistentes, que esvaziaram os cofres municipais. Não teve a mínima preocupação com o endividamento. Agora, vai ser nossa prioridade alertar para a má gestão autárquica, consciencializar plenamente os lamecenses sobre a situação financeira em que se encontra o município e manter uma gestão rigorosa das finanças autárquicas. É essencial voltar a moralizar a prática política municipal.
município de Lamego já apresentou e aprovou um plano de saneamento financeiro, tendo para o efeito contrair mais um empréstimo de longo prazo. Mais um pedido de empréstimo que inevitavelmente se vai repercutir nos mandatos que aí vêm, nos mandatos seguintes, e que vai comprometer e amarrar ainda mais o futuro dos próximos executivos autárquicos. É caso para perguntar como se chegou a este buraco financeiro em Lamego, ao ponto de se necessitar mais de um empréstimo para o seu saneamento. A resposta parece-nos clara, parece-nos óbvia. O município de Lamego está perante uma situação de desequilíbrio financeiro porque não houve planeamento, porque não houve estratégia, porque de alguma forma não se definiu um rumo equilibrado, sustentável, em concordância com as reais possibilidades do nosso Conselho. O que se passou é que o Executivo deu um passo maior que a perna. Assim, ao longo do tempo, foi sendo vítima da sua própria política de investimento, sem critério, desmedido, de retorno duvidoso e que culminou numa gestão financeira desequilibrada a nível da tesouraria, do pagamento das dívidas aos fornecedores, no aumento do montante dos limites de endividamento líquido e endividamento de médio e longo prazo. Cresceram as mordomias, criaram-se, como vocês sabem, as ruinosas empresas municipais, Lamego Convida, Lamego Nova, realizaram-se gastos supérfluos, sucederam os empréstimos, o aumento exagerado do endividamento, as candidaturas sem critério a fundos comunitários que nos são anunciados a cada passo e que entram nas nossas caixas de correio, um investimento sem regra, sem sustentação, um desastre, uma desgraça pegada, que sempre foi alegadamente escondida ou camuflada, ainda que o Partido Socialista, em sede do Executivo e na Assembleia Municipal, vejam já desde 2008, se tenha esforçado por chamar a atenção e por denunciar o rumo descontrolado que as contas públicas do município estavam a tomar. Com a aprovação do novo plano de saneamento financeiro, acabaram-se as dúvidas sobre a situação das finanças do município de Lamego. Agora, vamos ter o trabalho de mostrar a grande ilusão que foi criada e desvendar aquilo que tem sido apresentado como uma mais-valia para Lamego e para o Conselho, eventualmente as obras que foram realizadas. Mostrar que o Executivo da atual coligação governou à vista, não tem visão estratégica e de futuro para o Conselho e foi pouco prudente e pouco realista na ação governativa que desempenhou. O Executivo, na verdade, realizou alguma obra, não podemos ser injustos, mas acessória, de cosmética, que estou no secundário e continua a adiar projetos considerados estruturantes para o desenvolvimento do Conselho. Estamos a pensar no interesse em desenvolver o ensino superior, nomeadamente a constituição de um campus universitário e politécnico, a construção de uma circular à cidade para descongestionar o trânsito e para melhor crescimento do tecido urbano, a criação de uma política de incentivos para a fixação de empresários no Parque Industrial de Várzea, a modernização do complexo desportivo de Lamego, a reabilitação do comércio tradicional. Consideramos importante reavaliar as taxas municipais do IRS, da derrama, das águas, das licenças, entre outras. Vamos lutar pela manutenção dos serviços públicos de proximidade, pois a sua extinção só contribui para tornar o interior ainda mais pobre, mais certificado, para que as injustiças continuem e se acelerem muito mais. Vamos voltar a ter uma visão integrada no que concerne à distribuição do investimento pelo Conselho. Não tem sentido canalizar o investimento só para a cidade, desprezando as zonas rurais ou vice-versa. Nós não fazíamos isto quando éramos governo. Por fim, e para que Lamego ganhe importância no contexto regional, é necessário apostar no tecido económico do Conselho, potenciando as nossas sinergias no domínio do património, da cultura e do turismo. Este é o nosso eixo de desenvolvimento. Caras e caros amigos, tenho para mim que com a vossa ajuda, em cooperação, em partilha fraterna, como hoje estamos aqui a fazer, somos capazes de constituir um projeto credível para Lamego e para o Conselho. Da minha parte, poderão contar com um espírito de missão, de entrega, frontalidade, dedicação, entusiasmo, alegria, necessários para realizar e superar os supremos interesses do nosso Conselho. Parafraseando um velho amigo do coração, poderei dizer que o que nos espera não é um passeio na Avenida da Liberdade. Contudo, temos que nos entusiasmar, temos que acreditar, temos que ser nós a lutar. Obrigado pela vossa
participação e pela vossa presença.